Fala rapaziada, tô aqui na minha casa 10h18 da noite. Lembrei que amanhã não ia sair nenhum vídeo, tava aqui estudando, lendo uma doutrina, Direito Processual do Trabalho. Acabei de chegar da faculdade e, cara, é impressionante como a média é baixa, rapaziada. Se você estudar, você vai decolar na frente dos outros. Hoje em dia as pessoas não querem mais saber de estudar. Hoje é uma sexta-feira, então geralmente o cara quer ir pra saca, quer ir pra festa, já tá cansado da semana de trabalho ou da semana de estudo, enfim. Sexta-feira é a semana, é o dia que o pessoal pretende já começar a desligar, né? E direito processual do trabalho é uma matéria que aparece mais pro final da faculdade, por exemplo. No meu caso, eu tô no 7º período e agora que essa matéria tá aparecendo pra mim. O 7º período já tá perto de acabar a faculdade, né? E a sala tinha exatamente 9 pessoas, no máximo. Sala vazia, cara, vazia. E as pessoas não querem estudar, velho. Por quê? Porque é uma sexta-feira, porque já é uma matéria lá na frente, então já acabou aquele gás que existia no início. Muita gente que inicia, pô, você pega aquelas matérias de primeiro semestre, as salas lotadas de gente, não cabe gente, saindo gente pela janela. Aí você chega nessas matérias mais longe, a quantidade de gente que já desistiu é impressionante, cara, como as turmas são reduzidas. E o tema não era nem sobre esse, eu tava só falando, eu ia falar sobre outra coisa, eu ia falar sobre os primeiros momentos do que acontece na ESA, mas eu decidi falar um pouco sobre isso aqui, eu comecei a introduzir o assunto, acabou entrando nisso. Eu trabalhei hoje de manhã e hoje de manhã foi a entrega da boina dos alunos e engraçado como mudou, né, cara? Por isso que a gente não pode tomar como base a, a minha formação e dizer que vai ser igual a formação de vocês. Hoje foi a incorporação deles de fato, ou seja, simbólica, né? Porque no papel eles incorporaram já na semana passada. Mas por que eles incorporam agora antes no papel, já viram militares, e depois simbolicamente é feita essa formatura? Primeiro lugar, cara, porque antigamente a gente podia, como paisano, porque enquanto você estiver vestindo a camiseta branca, você é paisano, você ainda não é militar. Então, muita coisa você não pode passar pelo estresse psicológico, entendimento de hoje, tá? O paisano não pode estar passando pelo estresse psicológico, ele não está matriculado ainda, então ele não é voluntário a passar por aquilo, enfim, uma série de outras coisas. E pelo fato dele não passar por isso, ele não vai poder aprender a marchar, ele não vai poder aprender a ordem unida, até porque uma simples correção ali ele pode entender como um dano moral, um dano psicológico na cabeça dele. Infelizmente, essa geração atual. E na minha época, cara, você entrava com a camiseta branca, no primeiro dia, vocês, não, é que me mandaram me apresentar aqui hoje, cara, você já começava numa correria desgraçada e já mandava, sai daqui, candidato, seu demônio. Já pegava tuas coisas, já perdia metade do que tinha na tua mochila lá no portão da guarda. Esqueceu aqui, ô seu idiota! Volta aqui, joga esse teu lixo fora, leva esse teu lixo com você. Aí tu voltava, porque uma das bolsas ficou pra trás. E, cara, loucura, velho. E daí, nessa pegada aí, muita gente já desistia e já abria vaga para os próximos conscritos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que esperar o cara ser matriculado para daí sim começar a treinar para a Ordem Unida, e no treinamento de Ordem Unida é onde você já tem ali uma pressão maior da equipe de instrução, que vai querer te ensinar ali as coisas, e o ensino militar ele é assim, ele é mais na porrada, principalmente no início, para você já sentir também aonde você está entrando. Porque é necessário que se tenha uma conduta X do militar, principalmente no início, e esse primeiro contato é muito interessante. Enfim, e isso, nessa pegada aí, nessa primeira instrução de Ordem Unida, cara, a gente ainda era paisano, então ali o nego já desistia, já mete o pé, já chama o próximo, o cara já chegava a tempo até pra formatura. E hoje em dia não, velho. Hoje em dia, por isso que tem que matricular o cara primeiro. Aí ele fica lá uma semana, aí sim, se matriculou na segunda-feira todo mundo é militar, show de bola. A formatura de incorporação, que eles entram lá de terno e vão trocar a roupa por uma farda, e
já é na sexta-feira. E olha que interessante, cara. Eu não sabia que a incorporação hoje em dia já tinha entrega da boina. Antigamente, a entrega da boina era feita depois do primeiro campo. Você terminava o primeiro campo, aí sim, agora você tem o direito de usar a boina. E com isso vinha o direito de você poder sair fardado do batalhão, né? Porque antes disso você não pode andar fardado na rua. Tipo assim, não, eu quero ir fardado daqui até ali, porque eu só vou ali fazer uma coisa e vou voltar. Ou, igual acontece muito hoje em dia, não, vou só direto para casa, vou sair do batalhão para casa. Então você pode ser fardado, desde que você use a boina. E o aluno recebia, o soldado também recebia só depois do primeiro campo. Hoje em dia não mais. Hoje em dia a entrega da boina já é feita no primeiro dia. Então hoje aconteceu aqui no batalhão, foi a incorporação dos soldados, dos soldados, não, desculpa, dos alunos, eles incorporaram, mas na verdade no papel eles já são militares desde a semana passada, ou desde segunda-feira dessa semana, então hoje é sexta. Então hoje foi feito simbolicamente lá a entrada aos portões e os pais já entregaram as boinas também. Então o que que eu quero dizer com isso, cara? Primeiro que eu quero só para te falar o que está acontecendo, talvez você que esteja aí estudando ache esse assunto interessante, e dizer como as coisas mudam. Não tem como dizer que vai ser assim e não vai ser. E muita gente fala, por exemplo, eu mesmo já falei milhões de vezes, o GAC é o melhor lugar para estudar, para papiro, porque dali saem os caras mais papirões, porque lá os caras dão mais oportunidade de estudar. O 23BI era o porradaria, era infantaria pura. E só que a equipe de instrução muda, cara. Então, dependendo de quem for o instrutor-chefe, de quem for o comandante do batalhão, de quem for os sargentos, de quem for os oficiais, o pensamento em volta do que é necessário para o CFS muda. Então, às vezes no GAC, no teu ano, vai ser outra pegada e o 23BI vai ser o do papiro. E hoje em dia eu acho que o 23BI é considerado meio que o do papiro. E para quem quer papirar, para quem quer sair com nota alta, porque eles dão um grande foco ao papiro. E outros ali tem outros que são muito mais focados nos exercícios e tudo mais. No meu ano era o contrário, cara. No meu ano 23BI era exercício, irmão. No meu ano era exercício, o instrutor-chefe veio de uma da Brigada de Operações Especiais, então eles não queriam saber de nota, até tinha um certo foco ali, te ajudava, forçava os alunos a estudarem, mas não era o foco. O foco era fazer com que vocês fossem grandes sargentos de patrulha, soubesse patrulha, soubesse off, def, saíssem dali e realmente quem fosse infante mesmo saía dali com metade do curso de infantaria. Eu não tive nenhuma novidade na minha especialização na ESA, de verdade, porque eu vivi muita coisa muito mais pesada, inclusive, tirando ali a Ciesp, talvez a Max, mas no 23BI foi muito pesado, velho. Foi muito pesado. E hoje em dia já não tem mais essa mística. Engraçado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você não pode se basear muito nisso. Na bucha, você tem que olhar ali, geralmente para a cidade, para a facilidade dos seus pais irem nessa formatura. É muito legal ver hoje ali os pais emocionados porque o filho tá se tornando sargento. Na cabeça deles já estão se tornando sargento. Falta 2 anos ainda, mas já tá se tornando sargento. Faz parte. Mas, pô, muitas das vezes ali os familiares nunca tiveram um militar na família e hoje em dia ver o cara lá fardado, recebendo a boina, cara, é legal, é gratificante. Então, às vezes seja mais interessante, agora que, pelo que eu descobri, você pode escolher o básico, que é uma coisa que também não dava para escolher na minha época, você escolher não pensando nisso, mas pensando na proximidade ali, na facilidade de voltar para casa nos finais de semana, nas liberações. Isso às vezes conta muito. Eu tive a grata experiência de vir para 23BI em Blumenau como aluno e meus pais estavam em Paulo Lopes, que era 2 horas e meia de Blumenau. Aí eu consegui ainda ter uma moto. E o instrutor-chefe foi com a minha cara ao ponto de me liberar todo final de semana que eu não estava de serviço nem punido. Então eu saía direto, cara. Eu saía todo final de semana, eu ia para casa dos meus pais e convivia lá com eles e voltava no domingo. Domingo eu tava de volta ali antes das 10 horas. E pronto pra semana. Pô, energia recarregada, cara. Coisa linda. Enquanto muitos deles ali da metade do ano pra frente estavam sofrendo demais, eu tava um pouco mais tranquilo que os demais.
E isso foi muito importante para mim. Às vezes isso pode ser algo que pese para você, beleza? E é isso. O vídeo de hoje não trouxe grandes informações, não estamos falando sobre arma, especialização, não estamos falando sobre local para servir, estamos falando sobre estude, que a média é muito baixa. Isso você tira já pela média de aprovados da ESA e média de aprovados da SpaceX, está lá embaixo, a média de aprovados. E isso remete muito à nossa atual geração, né, cara? Geração da inteligência artificial, acha que o mundo vai acabar, tá acontecendo guerra, a inteligência artificial vai substituir todo mundo. E daí, nessa daí, o nego aproveita a própria vagabundagem, a própria vontade de não fazer, de não se esforçar e não estuda, felizmente. Ou felizmente, né? Pra mim é felizmente. Que bom que as pessoas não querem estudar, porque vai ser muito fácil pra mim no futuro, quem sabe, talvez. É só eu continuar estudando. Tô aqui com sono, minha mulher, minha filha estão dormindo. Acabei de chegar em casa e terminou a aula lá e eu tô vindo ler uma doutrina de direito processual do trabalho, para continuar o que o professor disse lá na aula. Eu vim aqui complementar com doutrina para poder ter uma, um bom repertório de conteúdo. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Então, se você chegou até aqui, com certeza você gostou, cara. Então, curte o vídeo. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver e se inscreve no canal. Teve um camarada que ele perguntou o seguinte: os alunos são liberados para no dia da boina? Tipo, pô, o cara entregou a boina lá, os familiares foram lá, entregou a boina. Os alunos são liberados para ficar com os pais? Cara, tudo depende, velho. Talvez no teu ano não seja. Mas eu acho que continua sendo, muito provavelmente continua sendo e continuará sendo por muito tempo. Por quê? Porque chama-se os pais para poder ir lá entregar a boina. Pô, tem cara ali, por exemplo, no 23BI, que tem maluco do Acre, tem maluco do Amazonas, tem maluco de Salvador. Imagina o pai desse cara se ele inventa de vir. Aí tá lá o cara do Amazonas, que veio ver o filho, gastou um dinheirão, um tempo, um esforço só pra uma formatura de 1 hora e meia. Não, né, velho? Então eu acho que de bom senso que eles vão continuar assim liberando os alunos para ficar com os pais, tá? E os alunos vão ser liberados no final de semana para poder aproveitar a cidade ali com os pais. E cá entre nós, ser liberado em Blumenau é bom demais, hein, cara? A cidade aqui é excelente. Vai na Vila Germânica, pô, cidade familiar, cidade boa, de verdade. Fico imaginando quem tá lá em Alegrete, cheio de coisa em Alegrete. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver e de se inscrever no canal. Tamo junto, grande abraço, até mais, fui!